Oi, gente. Essa aqui é a nossa primeira aula, como eu disse, é a nossa aula revisional sobre célula, né? O que vem a ser célula? Célula, gente, é a unidade básica morfológica de um ser vivo. Ou seja, todo ser vivo é formado de célula, com exceção dos vírus. Os vírus ele tem outra estrutura, mas todo ser vivo contém célula, sendo a nossa unidade básica morfológica. Quem criou esse termo célula foi o cientista Robert Hooke, né? Foi ele que foi o primeiro cientista a estudar a célula e a vê-la pela primeira vez ao microscópio. Tá? A célula, gente, então ela está presente em todos esses seres vivos existentes no planeta. Elas podem ser microscópicas ou macroscópicas. O que vem a ser isso? Os nomes já estão falando, né? Microscópicas são aquelas que a gente não consegue ver olho nu, a gente precisa de um equipamento para poder ampliá-las, e esse equipamento é um microscópio, e aí existem vários tipos de microscópio, dos mais simples aos mais complexos, e a gente tem as células macroscópicas, que são aquelas células que a gente consegue ver olho nu. Um exemplo de célula macroscópica é o favinho da laranja. Quando a gente pega a laranja e abre o gomo dela, aquelas estruturas lá dentro são células que a gente consegue ver a olho nu. Outro exemplo, né, como a célula pode ser classificada, é que elas podem ser pode ser unicelular ou pluricelular. O que vem a ser isso? Um indivíduo que é unicelular é aquele que apresenta um tipo de célula só. E os indivíduos pluricelulares são aqueles que têm mais de uma célula no corpo, né? E outra coisa que a gente pode classificar a célula também é em células procariontes e em células eucariontes. O que vem a ser isso aí? A célula procarionte, gente, como os desenhos estão mostrando aí, são exemplos básicos, as células procariontes, elas são as células mais simples, né? E as células eucariontes são aquelas mais complexas. Mas não quer dizer que os indivíduos que são procariontes são menos perigosos do que os eucariontes. Isso é só complexidade de célula. Se a gente observar essas duas células, o que diferencia? É a organização do núcleo dessas estruturas. Na célula eucarionte, o material genético ele está concentrado aqui nessa estrutura que a gente chama de núcleo, tá? E esse núcleo ele é envolto por uma estrutura chamada de carioteca. E aqui na célula procarionte, esse material genético ele está espalhado no citoplasma dessa célula, tá? E aqui só para lembrar que aqui é uma célula, né? A célula basicamente ela é composta de uma membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo na célula eucarionte. Na célula procarionte a gente tem a parede celular, a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma onde o material genético está dentro e a gente tem os ribossomos, tá? Aí, gente, existem os seres vivos, eles são divididos em 5 grupos, que é monera, protista, fungo, plantar e animalia. Somente os monera, eles são procariontes. Eles não têm essa carioteca que envolve o núcleo. Os demais seres, protistas, fungo, plantar e animalia, eles são eucariontes. Eles já vão ter esse núcleo organizado e o material genético envolto pela carioteca. E lembrando também que os seres eucariontes, além de ter a carioteca, tem também várias organelas aqui nesse citoplasma, que eu não desenhei porque são minúsculos, mas esse citoplasma ele vai ser rico em organelas e a célula procarionte, o citoplasma, ele é pobre em organelas, tá? Então, de célula, gente, basicamente é isso aí. Eu queria que vocês, principalmente, soubesse o que é uma célula procarionte e eucarionte, porque é conteúdo lá do ensino médio, porém, quando a gente vê lá na frente falando, as bactérias são procariontes, eu não queria que vocês voltassem, né, nisso, eu queria que vocês fixassem e lembrassem que o monera é um ser procarionte, porque não tem carioteca, né? E tem poucas organelas no citoplasma. E a célula eucarionte é aquele que tem carioteca e muitas organelas. Porque daqui para frente a gente vai falar muito nisso e é muito importante saber como que é a organização dessa célula, ok? Então, sobre revisão de célula, basicamente é isso que vocês têm que saber por enquanto, tá bom?